Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, que a paz de Cristo esteja contigo. Hoje, dia 11 de janeiro, e a gente está aqui para trazer mais informações importantes e relevantes a você. Peço a você que você não é inscrito no canal, fortalece o canal, bora crescer canais que lutam pela liberdade de expressão, liberdade de poder discutir a política de forma séria e sem devaneio, sem querer fazer sensacionalismo, nem nada no sentido. Então seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Vamos lá, pessoal. Muito se fala, principalmente no espectro bolsonarista, sobre a questão dos traidores, aqueles que traíram Bolsonaro. E é sobre isso que eu vou falar com vocês, um tema aqui importante. O Estado de Minas Gerais, créditos da matéria, publicou o seguinte: Ciro Nogueira contraria bolsonaristas e é a favor da intervenção no Distrito Federal. Vamos lá. O ex-ministro da Casa Civil do ex-presidente Bolsonaro, Ciro Nogueira, votou nesta terça-feira a favor do decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que impôs a intervenção federal na área de segurança do Distrito Federal. O decreto foi assinado por Lula depois da invasão terrorista, comandada por bolsonaristas do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Vamos entender uma coisa aqui que eu já estou alertando vocês há tempos. Se tinha uma coisa que os atos de domingo causariam, era o afastamento de pessoas da base do Bolsonaro e da direita e o alinhamento destes para com Lula. Porque ninguém quer estar associado ao que a imprensa vem divulgando de atos terroristas, a depredação e a esses atos que realmente vão marcar a direita por muito tempo. É certo que tem aí muitos vídeos circulando informando que houveram sim infiltrados, mas é lógico que também teve pessoas que se dizem de direita. Hoje mesmo uma moça foi presa que participou dos atos e a gente sabe que teve muita gente que perdeu o rumo e quis fazer essa baderna. E um resultado seria esse: o afastamento de pessoas conservadoras de direita do eixo bolsonarista e o alinhamento desses para com Lula. E o reflexo a gente vê aqui. Mas a coisa não para por aí não. Nós vamos falar um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo. Hoje, em nota, logo de manhã, o André Janones postou um vídeo falando que teriam mais atos, que ocorreriam novamente os atos, tá? E agora, logo na hora do almoço, o Estado de Minas postou essa matéria aqui. O governo federal acionou novamente o STF por novas ameaças terroristas, o que foi informado aqui, tá? Mega manifestação nacional pela retomada do poder está prevista para essa quarta-feira, dia 11 do 1, no mesmo local dos últimos ataques terroristas. Ou seja, segundo eles, teria uma nova leva de ataques em Brasília que estava marcado para hoje. E isso, com certeza, não passa de uma false flag. Nada disso aconteceu, nenhum evento aconteceu até que se tenha informação no exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas a grande questão aqui é a seguinte: será que tudo isso não passou de uma grande false flag? Eu já fiz aqui informações para vocês do que é a false flag. Antigamente, quando se queria instaurar um estado de guerra, alguma situação complexa, um estado inimigo colocava a bandeira de outro país. Então, por exemplo, o Japão queria iniciar uma guerra com a Alemanha. Então o Japão colocava uma bandeira dos Estados Unidos, ia lá e atacava a Alemanha. Ou a própria Alemanha pegava um navio, colocava uma bandeira dos Estados Unidos e se atacava, para que ele pudesse ter um pretexto para atacar os Estados Unidos. Isso aí recebe o nome de false flag. E muita gente está argumentando e está alegando que os atos que ocorreram foi uma false flag. Porque a false flag ela tem dois condões, e isso aconteceu. Uma delas, de trazer infiltrados, ou seja, pessoas que mentiram, mas ela faz o efeito manada. Ela traz também pessoas que são do outro estado, que ficaram revoltadas, ou que se acumulam àquele ataque, que foram insufladas para realmente agir daquela maneira, que elas também cometem os atos. Ou seja, se você pegar a filmagem, você vai ver que realmente tiveram muitas pessoas que ficaram por muito tempo nos quartéis em paz,
mas no dia dos atos gravaram vídeos, entraram no efeito manada e hoje vão receber as duras penas da lei por causa disso. Mas a gente vai falar de um outro ponto aqui muito interessante: o fogo amigo. Nós vamos falar de um ponto aqui que a gente tem que analisar. Eu peguei uma matéria do Diário do Centro do Mundo, tá? Olha só, hoje mais cedo eu noticiei para vocês que o Glenn Greenwald, tá? Ele é um jornalista americano do Intercept Brasil. Ele ficou famoso devido àquela série de matérias que falaram que Moro era imparcial em relação aos julgamentos de Lula. E o que aconteceu? Hoje o Glenn Greenwald fez uma postagem no seu Twitter questionando os poderes de Alexandre de Moraes, dizendo que inclusive Alexandre de Moraes também é parcial. Ou seja, ele agiu com coerência. E aqui a gente tem que entender que ele está olhando os fatos e está começando a expor aquilo que ele já está assinando, acendendo o sinal vermelho. Opa, Alexandre de Moraes está ganhando muito poder. E se o Alexandre de Moraes, na verdade, não tiver com Lula, se tiver com Alckmin, ou se resolver se virar contra contra a esquerda? Porque ele bem lembrou que Alexandre de Moraes foi colocado por Temer, onde ele chama de governo golpista. Só que a reação que você poderia esperar é que a esquerda faria uma autoanálise e pensaria: não é que Glenn Greenwald tá certo? Só que a questão não foi essa. O fogo amigo aconteceu. Glenn Greenwald foi detonado nas redes sociais ao atacar Alexandre de Moraes e se calar sobre os atos terroristas, tá? Então esse é o Glenn Greenwald, você já deve ter visto ele em várias matérias, ficou amplamente conhecido. Então nessa terça-feira, o jornalista estadunidense Glenn Greenwald atuou na Vaza Jato, fez reportagens questionando o poder do ministro Alexandre de Moraes, graças a um editorial de O Globo, que também questionou. Vamos lembrar essa turma aqui, tá? Essa aqui é a postagem do Glenn Greenwald, tá? Existe agora, ou já existiu uma democracia moderna, onde o único juiz exerce o poder que Alexandre de Moraes possui no Brasil. Não consigo pensar em nenhuma sequer próxima. Já está gritante os poderes dados a Alexandre de Moraes e os questionamentos são lúcidos, são fatídicos. E Glenn Greenwald agiu nesse ponto aqui com razão, tá? Só que uma série de pessoas começaram a rebatê-lo, atacá-lo e fazer uma queima de reputação. Só faltou chamar de gringo e mandar sair com ataques xenofóbicos. Qual é a tua, hein, Glenn? Há alguma informação relevante a dar? O país ameaçado à beira de um golpe, o judiciário em recesso e você vem criticar quem luta contra o terrorismo bolsonarista? O que se passa com você? Reinaldo Azevedo, que é um comentarista da Band, também fez a mesma coisa. Ele, que foi muito crítico de Lula, né? Atuou muito contra Lula, agora é um adorador de Lula e a gente vê isso. Tem o pacto com a democracia, não com pessoas. É difícil saber qual texto está mais errado. Se o Glenn, que já tinha algum tempo, ou não entende nada, ou de hortelado, que é o editorial da Globo, desmoralizado pela tentativa de golpe. O bolsonarismo tem uma só virtude involuntária: desmoraliza o papo furado. Nem. Ou seja, Jones Manuel também colocou aqui, falando que Glenn já não entende mais nada, tomou o lado errado. Ou seja, olha só o quanto de postagens do pessoal da esquerda só criticando. A Nira, também não conheço, mas postou aqui, ó: Glenn só explica em qual momento ele agiu fora da lei, que daí nós podemos até debater. Ou seja, parece que existe uma verdadeira seita, uma seita alexandrista hoje, ou alexandrina, assim como o próprio Eduardo Moreira acusa os bolsonaristas de terem uma seita. Essa seita, se você sair um pouquinho fora do risco, você será detonado e cancelado por todos os demais. Mas Glenn Greenwald, eu te garanto que fez uma postagem amplamente racional.
Quer um outro exemplo de como isso acontece? O Bruno Gagliasso, que é um artista da Globo, tá? Você deve lembrar de muitas cenas de novela dele, que resolveu também tomar uma postura de comentarista político há tempo. Ele, que é amplamente defensor do governo Lula e PT, fez várias críticas ao editorial da sua própria emissora, da Globo, porque a Globo pegou leve contra os atos golpistas dos bolsonaristas. Gente, o que eu quero fazer de análise com vocês? Tanto a direita quanto a esquerda. Quando eu citei o Ciro Nogueira e agora quando eu cito esses ataques ao Glenn Greenwald. Será que aceita o amor a um determinado político não está começando a tirar a razão do povo brasileiro e criou-se uma divisão e uma linha a se seguir? Qualquer um que sair dessa linha não está mais apto a fazer parte da sociedade A ou B que o Brasil constituiu agora. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela e muito cuidado para não ser lobotomizado por seitas políticas que existem no Brasil. O pensamento crítico, analítico, deve ser fortalecido a todo tempo. E uma das formas disso acontecer é, às vezes, pensar fora da caixinha um pouco. Eu, por exemplo, às vezes sou criticado aqui porque eu faço análise de matéria de sites de esquerda, como, por exemplo, o Diário do Centro do Mundo, que eu trouxe essa matéria do Glenn Greenwald para vocês. Mas se você só olha de um lado, você não consegue ver o caminho como um todo. Esse é o grande erro. Vamos analisar um pouco mais para buscar o que é certo para o nosso Brasil e eu garanto a vocês uma coisa: tem muita coisa errada que precisa ser solucionada. Tá bom? Se você ficou até o final do vídeo, coloca aí o seu comentário se gostou ou não das análises que nós fizemos aqui para você. Um abraço e até o próximo vídeo.